Dessa vez a gente vai estar com o capítulo 34, Patriarcas e Profetas, né? Então, é um prazer estar, né, com cada um de vocês essa manhã, essa madrugada, né? Sempre bom. E é importante, viu, irmão, que o irmão falou aí sobre chamado, né? Deus tem um chamado especial para cada um de nós. E o livro, né, a história de hoje fala exatamente sobre esse chamado, sobre esse propósito, a gente acreditar, né, no plano de Deus, na promessa de Deus para as nossas vidas, né? Eu aprendi muito em cima disso, né, dentro desse estudo, que nós devemos aprender a confiar, a acreditar na promessa de Deus e cumprir as suas ordens, né? Cada um de nós temos um chamado especial. A gente não simplesmente aceita Jesus e pronto, a gente não vai seguindo ali, né? A gente tem que aceitar também esse chamado, né? Que é espalhar também a mensagem, procurar desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, porque cada um com certeza recebe. Deus, né? Ele, através do Espírito Santo ali, ele conduz os nossos dons, os nossos talentos. A gente tem que partir de nós essa ideia de desenvolver, né? Amém? Então, vamos começar. Como eu falei, né, esse capítulo, ele nos mostra a importância e a seriedade, né, de cumprir as ordens de Deus e acreditar nas promessas dele em nossas vidas. Todas as coisas, elas cooperam para o bem, segundo a palavra de Deus, né, daqueles que amam a Deus. E muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente fica se perguntando, né, murmurando, né, para que acontecer isso? Na verdade, a gente diz por quê, né? A gente não diz para quê, a gente diz por quê. Por que que isso aconteceu? Por que que isso tinha acontecido? Por que que eu fui demitida? Né? Por que esse relacionamento acabou? Por que que eu não fui admitida, né? Eu não passei nessa prova? Aí a gente fica se murmurando, né? A gente primeiro, antes a gente ora, a gente pede, e quando vem a resposta, a gente não quer aceitar, né? A resposta. Aí logo lá na frente a gente pensa assim, nossa, agora eu entendi, porque aquilo não deu certo, né? Aquele relacionamento não deu certo, aquele trabalho não deu certo. Enfim, quando a gente, muitas vezes, quando acontece algo que não é do jeito que a gente quer, a gente murmura, parece que a nossa fé ali acabou e diz, Deus não está ouvindo as minhas orações, né? Minha oração está passando do teto. Tem gente que usa até essa expressão, né? Mas quando está na bênção, quando está acontecendo do jeito que a gente quer, aí sim a gente começa a dizer, Deus é maravilhoso. Isso aí acontece, né? Aconteceu também lá no passado com o povo ali de Israel, né? A promessa de Deus era o quê? Era tirar eles do Egito, para eles terem ali a liberdade, poder adorar o seu Deus, né? De uma forma mais livre. E quando aconteceu dele sair do deserto, Deus operou assim, diversos milagres. A própria saída deles ali no Egito foi um grande milagre, porque Deus abriu o mar. Isso não é uma coisa comum, né? Não acontece até hoje. Né? Então, Deus abriu o mar. O povo vivo ali, estava vendo tudo acontecer. Abriu ali o mar, Deus operou ali, se manifestou ali, enviou aquela coluna de fogo que atrasou ali a chegada dos egípcios, né, até eles. E, enfim, eles passaram ali, o mar se fechou, pronto, a liberdade, eles respiraram, né? Sentiram aquele alívio, como Deus é maravilhoso, Deus nos libertou. Aí, quando começou a dificuldade, o povo começou a murmurar novamente, né? E a gente vê na Bíblia, né, no Espírito de Profecia, diversas vezes que isso acontece, né, da questão da murmuração do povo. Deus, ele fez sair água da rocha, Deus, ele
ele trouxe o maná, né? Fez cair o pão do céu, e teve a nuvem ali durante o dia, né? Para proteger ali eles fazendo sombra, e teve o fogo, a nuvem de fogo ali à noite para poder aquecer, para eles não morrerem de frio, enfim. Foram diversos milagres que Deus operou, mas sempre o povo murmurava. E na jornada, na caminhada até a Terra Prometida, eles ali viram diversos milagres e murmuraram por diversas vezes, né? Como eu já falei aqui. Então, chegou um ponto que eles buscaram a Deus ali, estavam bem pertinho ali da terra de Canaã, eles estavam bem pertinho, e segundo, se vocês quiserem acompanhar, em Números, capítulo 13, versículo 2, né? Que diz o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vamos parar por aqui. Então, ali, eles fizeram o quê? Segundo o que Deus ordenou, ele pediu para que cada príncipe de cada tribo, né, fosse enviado como espia à terra de Canaã. E assim foi feito, segundo Deus ordenou. E eles passaram o processo da caminhada até lá, entraram na cidade, ficaram ali espiando, observando, né, viram as maravilhas da terra, e eles passaram 40 dias, né? E quando eles voltavam, o povo, imagine aí, né, vamos trazer aqui para nós. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que é bem tranquila e tem gente que é mais ansiosa quando quer receber uma notícia, né? Tem gente que, vamos supor aqui, né? O irmão de Leno sai de casa, aí para buscar uma resposta. A irmã Joana fica em casa, ai, tomara que o amor chegue logo, que eu quero saber logo essa mensagem. Aí, de vez em quando, ela vai lá no portão, olha se ele já está chegando, né? E às vezes a gente cria essas expectativas também na vida, né? E assim o povo eles ficavam ansiosos, que quando eles avistaram, né? Os espias voltando, eles não deixaram nem eles vir, os espias vir até eles, né? Eles correram, tudo ali animado, para chegar ao encontro deles, para saber da notícia, que eles estavam ali ansiosos por aquela notícia, que iria mudar a vida deles, né? Eles iam para uma terra maravilhosa. E foi então que os espias começaram a falar das maravilhas, né? Das primícias da terra, dos frutos, da terra fértil, né? Do leite, do mel, e tudo maravilhoso, e as pessoas, né, ali ficaram maravilhadas, ai, como Deus é maravilhoso. E de repente, né, veio sobre eles aquele espírito que não veio de Deus, né, de pessimismo, né, eles começaram a falar que, mas a terra tem isso, tem aquilo, a gente não pode entrar porque o povo lá é muito forte, né? A gente não vai vencer contra esse povo, tem gigantes na terra, enfim. No mesmo momento, né, as pessoas ali que estavam ouvindo, eles ficaram totalmente desacreditados, né, da possibilidade de entrar naquela terra. E foi então que se levantou, né, Caleb, ele com grande voz, né, na palavra de Deus, no versículo 30, né, do capítulo 13 de Números, diz o seguinte aqui, ó: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, né, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí foi inflamando mais ainda ali negativamente, né? Eles se deixaram ser usados, né, pelo inimigo. O Espírito de Profecia fala que o inimigo ele obteve uma vitória sobre o povo nesse momento, porque eles se deixaram, né? Eles se deixaram levar por aquele espírito maligno, né? E não só eles não só desacreditaram da palavra de Deus, da promessa de Deus, como eles ainda mentiram, né? Eles não só aumentaram, né? Como inventaram, né? Às vezes a conversa assim tem até uma brincadeirinha que o povo diz aí, eu aumento, mas não invento, né? E lá o povo, os espias, 10 espias, na verdade, né? Eles não só aumentaram, como chegou ao ponto deles mentir também, né? Através, assim, obra do inimigo. E o povo, eles ficaram tão revoltados com Moisés, com Arão e com Deus, né? Que chegou ao ponto deles quererem matar os dois que estavam tentando estimular, mudar, fazer eles mudarem de ideia, né? E chegou ao ponto deles pegarem pedras, né, para apedrejar. E foi aí que Deus, ele se manifestou, né, fez cair da mão deles, né? Imaginem aí a cena do momento lá, as pessoas tudo murmurando, que era uma multidão, né? O povo falando, se lastimando e se praguejando, eles chegaram a se praguejar, né? Ah, por que que eu não morri lá no Egito, né? Bom era se a gente tivesse morrido lá no Egito, ou bom era se a gente tivesse morrido lá no deserto. Então, eles estavam ali, digamos assim, na fronteira da Terra Prometida, estavam bem pertinho. Então, precisava só o quê? Eles buscarem estar mais próximo de Deus, mais confiantes da palavra que Deus tinha dado para eles, né? Porque Deus, ele disse que a terra era deles, né? E que eles tinham que fazer ir lá e tomar a terra, né? Que Deus iria dizer como iria acontecer. Eles só deveriam cumprir com aquilo que Deus ordenou. E no momento eles, digamos assim, eles cegaram, ficaram surdos e cegos, né? Porque eles não ouviram e chegou um momento que, quando eles pegaram as pedras, né, para matar os espias, né, que estavam sendo usados pelo Espírito de Deus, foi quando Deus ali, né, lá na tenda, lá ele se manifestou, eles viram, as pedras foram tomadas, foram arrancadas das mãos de todos, e foi aí que eles pararam em si e pensaram assim, o que foi que eu fiz? E agora? Agora, né, às vezes muitas vezes a gente age sem fé e vai e age pelo medo, né, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Eu não posso fazer isso porque eu vou ser castigada, né? A gente não pode pensar dessa forma, agir dessa forma. A gente tem que acreditar, né? E pensar assim, isso, se Deus, né? Lembrar, eu gosto sempre de carregar esse verso comigo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é fácil a gente internalizar isso, colocar isso no momento da crise, né? No momento de angústia, mas a gente tem que acreditar, porque para tudo Deus tem um propósito, e existe um para quê para tudo, né? E muitas vezes na nossa vida, nós somos testados, e Deus, ele tem uma bênção para cada um de nós, e a gente precisa estar preparado para receber essa bênção. Então, esse processo de lapidação, nem sempre ele é fácil, né? Nem sempre o ouro, né, por ourive ali chegar ali à perfeição do brilho, né, ali de como ele refletia a imagem, né, do ourive ali
ele precisa passar por um grau muito grande, precisa ser esquentado bastante, derretido ali, chegar ao ponto de se derreter. Do mesmo jeito, Deus faz conosco, ele nos quer inteiros, né, perfeitos, assim como ele criou o homem lá no início, né? Então, ele quer que parta de nós essa sinceridade, essa fidelidade, né? E, voltando aqui, ali o povo, no momento, eles caíram em si e pensaram o que nós fizemos, né? E quando eles se prostraram ali, viram a manifestação do poder de Deus, e no momento, naquele momento ali, né, já tinha passado muitos conselhos que Josué e Caleb tinha dado, referente a ir tomar a terra, e eles tinham orado, né, pedir, como falei, murmurando, quando isso aconteceu, da manifestação do poder de Deus, e eles terem desobedecido às ordens de Deus, foi dado ali, naquele momento, uma sentença pela desobediência, que eles tinham que voltar ao deserto, porque eles não eram mais merecedores de entrar na terra naquele momento. Na verdade, ali todos eles iam ser aniquilados mesmo, porque eles não estavam com Deus, não estavam buscando com Deus, não estavam obedecendo a Deus, e, digamos assim, ia receber aquela bênção ali, mesmo com toda a infidelidade, com todos os erros, né? Quando um pai e uma mãe, na educação do filho, ele vai dar ali tudo para o filho, tudo que o filho quer, independente se ele tem um bom comportamento ou não, ali o pai está o quê? Mal educando o filho. Mas quando o pai fala para o filho, filho, olha, se comporte, né? Seja merecedor das bênçãos, ali o pai está o quê? Está educando o filho. Assim também Deus ele faz conosco. E naquele momento ali, Deus ele pôs o povo à prova. Era para o povo fazer o quê? Reconhecer que tinha errado, voltar para o deserto, né? Receber ali o castigo pela desobediência, e logo em seguida, eles, depois que passasse o castigo, eles iam o quê? Eles iam voltar. Mas não é porque Deus, ele é um Deus que castiga de maneira nenhuma. É porque Deus ele estava ensinando melhor o comportamento. Porque quando a gente age diante da raiva, diante do momento assim de crise, a gente faz o quê? A gente faz coisas erradas, né? Então, Deus ele quer nos ensinar a como lidar diante de todas essas situações. A gente só vai ter a vida perfeita quando a gente estiver lá no céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente tem que aprender, né, a viver conforme o plano de Deus, e seguindo ali reto, seguindo firme. E naquele momento ali, ao invés do povo reconhecer que eles tinham errado, né, eles fizeram o quê? Eles murmuraram novamente. Né? Josué, Caleb, né, Moisés, Arão, ali eles ficaram decepcionados diante da reação do povo. Eles ficaram tristes pela situação? Ficaram. Né? Eles ficaram tristes. Imagine ali você vendo ali, digamos assim, visualizando o portão ali da Terra Prometida e você ter que recuar, voltar e esperar mais um tempo. Né? Foi decepcionante, mas em momento nenhum eles murmuraram, eles praguejaram. Foi aí que naquele momento que o povo murmurou, que eles começaram a dizer novamente, né? Por que é que Deus nos trouxe aqui para voltar para o deserto, para morrer no deserto, né? E eles começaram a dizer, antes nós tivéssemos morrido no Egito, Deus nos trouxe aqui para que nossos filhos, nossas esposas morressem aqui no deserto. Enfim, aí foi que Deus, ele atendeu a oração deles, né? E Deus, ele falou ali, né, a Moisés, e Moisés passou ao povo, que eles
que Deus iria ouvir a oração deles, já que eles estavam pedindo tanto por aquilo, né? Infelizmente, eles se auto-praguejaram. E aí a gente tem que ter cuidado hoje. Tem que ter muito cuidado, principalmente diante da crise, né? Nas palavras. As palavras têm poder. Às vezes a gente, no momento da crise, a gente acaba falando ali besteira. Eu digo assim, né, da crise é a prova mesmo, quando não vai do jeito que a gente quer, aí, era bom que isso acontecesse, isso, né? E às vezes o filho ali não obedece à mãe ou o pai, a mãe acaba falando, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de visualizar, né, presencialmente ver um pai ou uma mãe falando ali, esse menino era bom que acontecesse isso, para ver se esse menino se aquietava e tal. Enfim, as palavras, elas têm poder. E a gente deve ter muito cuidado com o que diz, muito cuidado com o que pede, né, com o que pensa. Deus, ele escuta até os nossos pensamentos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Enfim, quando lá no momento, Deus, ele falou a Moisés, Moisés passou ao povo, né, que Deus iria ouvir a oração deles, e que de 20 anos para cima, eles não entrariam na terra prometida, né, não entrariam em Canaã. E somente, digamos, 19 para baixo, eles iam ter o privilégio, né? Os 10 espias que foram contra Deus, naquele momento, eles caíram, né? Caiu uma praga sobre eles, e eles morreram. O povo, eles pensou, esse será o nosso fim, né? E eles pensaram assim, se é assim, vamos levantar um capitão entre a gente, né? Se nós vamos morrer assim. Se Deus, ele pediu para a gente ir tomar a terra, então vamos. Ou seja, eles quiseram fazer por suas próprias vontades. Vamos fazer isso, porque vai que assim Deus, ele vai gostar, ele vai se agradar e vai nos perdoar e vai deixar a gente entrar na terra. Foi então que Deus, ele veio de novo ali a Moisés e falou que aquilo não partia dele e que eles ficassem. Mas o que foi que o povo fez? Eles não ouviram mais uma vez. Eles não ouviram, e assim eles partiram, né, para a guerra. Deus, ele não tinha falado que eles iam tomar a terra ali com armas, né? A gente vê dentro da palavra de Deus diversos momentos que o povo jejuou, o povo orou, o povo cantou, né? Louvou ali a Deus, glorificou o nome de Deus e venceram guerras, venceram batalhas, né? Deus não tinha dito para eles que seria ali com armas, então eles pegaram armas ali, se encheram ali de armas e partiram para a guerra. E o povo, né, ali, os fiéis de Deus naquele momento ali disseram, não vão, porque vocês vão perecer, vocês vão morrer, e mesmo assim eles não obteram sucesso, né, diante de fazer eles mudarem de ideia. E naquele momento ali o povo foi e, como a gente já sabe da história, o povo pereceu, o povo morreu. Os poucos que voltaram para contar a história, né, falaram como foi e eles voltaram e eles não entraram, né, na terra de Canaã, na terra prometida. E ali a gente tem uma sequência ali de números no capítulo 14, né, do verso 11 até o verso 24, né, que ele fala aí sobre esse percurso aí, sobre o que aconteceu, né, com eles. E assim, queridos, aconteceu, o povo pereceu daquela situação, daquela desobediência, né, porque eles não estavam com a bênção de Deus. E o apelo hoje para nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos buscar, vamos esperar a resposta. Quando a resposta vir,
vamos aceitar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele não coloca uma prova em nossa vida que a gente não consiga suportar. Deus, ele não coloca na nossa vida uma prova que ele não, que a gente, né, não consiga suportar, né? O fardo, os nossos fardos, ele anda ali, ó. Deus, ele anda ali bem juntinho conosco. Deus, ele, quando Jesus ele subiu aos céus, né? A promessa que ele deixou era o quê? Que nós não iríamos ficar sozinhos, né? Nós temos o Divino Espírito Santo com cada um de nós. Então, vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo, vamos acreditar mais, vamos buscar mais, né? Cumprir a vontade de Deus, porque o que Deus tem para cada um de nós é maravilhoso. A gente tem que esperar o momento certo, a gente tem que passar pelo processo de lapidação, a gente tem que acreditar no plano, né, de Deus para a nossa vida, que é melhor. Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, que nós possamos buscar fazer a vontade de Deus e não buscar fazer as nossas próprias vontades, porque a vontade de Deus nos leva à terra prometida, mas as nossas próprias vontades vai nos levar ao deserto. Então, esse é o apelo, tá? Nessa madrugada, né? Que nós possamos ouvir a vontade de Deus e acreditar sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela mensagem aqui passada, pelo Senhor falar aos nossos corações, pelo Senhor conceder, Senhor, o teu Espírito Santo para que possamos compreender, Senhor, o teu plano em nossas vidas. Que nos ensina a ouvir, a enxergar e também a falar, Senhor, a poder ter a oportunidade de falar aos outros, os inúmeros milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco durante esse dia, que esse dia seja um dia de bênção, que esse dia seja um dia de milagre, Senhor, e que seja somente para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.